Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Canal na tela e no rádio, nessa oportunidade, aqui em Nossa Senhora da Glória, para mais um contato com os senhores e as senhoras, meus queridos e diletos audientes, espectadores do canal na tela e no rádio. Nos encontramos aqui na Feira Livre de Nossa Senhora da Glória, uma feira tradicional da cidade centro e polo do sertão sergipano. E de modo que, nesta oportunidade, os senhores e as senhoras podem observar qual é o fluxo de pessoas em um dia de feira, que na verdade isso aqui, aos sábados, se transforma num verdadeiro shopping center a céu aberto. E de modo que hoje, com essa gripe da China comunista, está na verdade trancando as famílias de bem e do bem nos seus lares. É um verdadeiro sequestro ao cidadão de bem, né? E às famílias que na verdade têm o direito de ir e de vir, na verdade têm o direito à liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão, esse direito de ir e de vir do cidadão brasileiro está sendo tolhido por governadores comunistas, ditadores, que não estão respeitando a lei maior que rege esta nação, que é a Constituição Federal. Então, se os governadores e alguns prefeitos não estão atendendo o que diz a Constituição Federal, eles são passíveis de prisão, sim, e não prender o cidadão brasileiro que quer trabalhar, que quer trazer dignidade para a sua família, para o seu lar. Os senhores podem observar que o comércio da nossa cidade, um comércio pujante, na sua grande maioria está de portas abertas. Desempregos acontecendo aqui na capital do sertão, né? Empresas quebrando, falindo. Isso significa dizer que nós estamos vivenciando uma guerra e uma convulsão social. E como eu sempre tenho dito nos nossos vídeos, nas nossas gravações, que o grande vírus está por vir. Quando o cidadão que não vai ter a condição de sobreviver, né, de ter um salário digno para manter a sua família, e a empresa que não vai ter, na verdade, né, o seu comércio funcionando, aí sim, aí onde nós vamos ver que a situação vai se complicar. E de modo que nós estamos vendo a cada momento um governador que quer, na verdade, tirar esse direito do cidadão brasileiro. Umas horas diz uma coisa, outra hora diz outra coisa, e na verdade, né, enclausurar o cidadão brasileiro em suas casas, e agora estão imputando de que as pessoas têm que usar máscara. Por trás de tudo isso, existe algo muito grave que você, meu caro espectador do canal na tela e no rádio, precisa saber. Existe o interesse dos governos totalitários, dos governos ditadores, que quer controlar as nações do mundo, querem, na verdade, dizimar vidas, como existem países, né, a exemplo da China, onde o trabalhador, uma superpopulação, o trabalhador chinês, ele hoje está tendo no seu cardápio rato, morcego, né, quer dizer, coisas absurdas que a gente não pode concordar. E a China, que traz esse vírus para o Brasil e para o mundo, hoje abarrotada de dinheiro, os seus cofres, está comprando as empresas que estão falindo e quer, na verdade, integrar um governo totalitário no mundo, um governo ditador, onde as liberdades e os princípios constitucionais das nações não sejam respeitados. Então, religiões que na verdade são afetadas, né, são padres religiosos sendo presos dentro de igrejas. Então isso é o fim da picada. Numa Semana Santa que não se registra na história do Brasil, né, de que as pessoas não pudessem ir para suas igrejas, prestar as suas devoções para aquele que doou a sua vida em detrimento da nossa vida, que é Jesus Cristo. Então as pessoas tiveram que ficar presas dentro das suas casas. E isso é lamentável, que a sociedade brasileira tem que acordar. Eles estão encaretando, botando caretas na sociedade brasileira, porque o pior está por vir, que é uma vacina à base de adesivo, que vai contaminar, sim, os povos e as nações. Eles têm como interesse maior, né, matar grande parte das populações, como a China, que eles incentivaram, na verdade, né, a proliferação, o crescimento da população
para trabalhar, enriquecer o país, e as pessoas da China, o trabalhador chinês, vive na extrema miséria. Então é preciso que a sociedade brasileira acorde que não devemos, na verdade, respeitar esse governador que não nos respeita. Está tirando o direito legitimado do cidadão brasileiro, o direito de ir, o direito de vir, a nossa liberdade de expressão, comércio, repito, quebrando, o trabalhador brasileiro, na verdade, sem emprego. Aí reclama ainda do Bolsonaro, que é um dos programas deles, é tirar o Bolsonaro do governo, porque o Bolsonaro não está deixando roubar. E a quadrilha nesse Brasil é grande, que o trabalhador brasileiro viveu para trabalhar e enriquecer cada vez mais essas pessoas. Então, a nossa chamada geral neste nosso vídeo, para o nosso canal na tela e no rádio, é para você se alertar, tá? E existem vários crimes imputados a esse governador. Inclusive, veiculei no meu programa de rádio durante essa semana a entrevista da ministra Damares Alves. Ela dizendo que governadores, prefeitos, policiais, juízes, promotores, quem estiver indo de encontro à lei maior deste Brasil será enquadrado sim, sem dó e sem piedade, porque na verdade o que estão causando para a sociedade brasileira, não é abominável. Nós temos sim, nós vivemos num país que se diz democrático. E onde que está essa democracia? Um governador truculento que não atende às determinações do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho orienta sim que as pessoas tenham cuidado, principalmente as pessoas vulneráveis, aquelas pessoas que têm outras doenças, outros tipos de doença, é preciso cuidar sim. Mas esses mesmos governadores e prefeitos não estão interessados em explicar para a sociedade que deve ter uma alimentação saudável para que a sua imunidade se eleve. Não existe interesse, porque o interesse deles é manipular as populações, trazer a miséria, trazer a desgraça para ter o domínio. Quando esses governadores e presidentes outros desarmar o cidadão de bem, é porque eles querem manter o controle da sociedade. E, na verdade, desestruturaram as nossas polícias. Então, as polícias eram para ir para a rua com uma rosinha para enfrentar o bandido. Estas são realidades que a sociedade precisa tomar conhecimento. E vejo com muita preocupação a questão da minha cidade, que está no coração do sertão sergipano. É uma cidade onde os demais municípios da região estão, na verdade, sendo abastecidos por Nossa Senhora da Glória. E a sociedade de Nossa Senhora da Glória tem que acordar para essa realidade, acompanhar mais as informações, não é informações e mídias de um governo comunista que a todo momento coloca anúncios nos meios de comunicação social, nos meios de comunicação social, na grande mídia corrupta que está a serviço dele, causando terrorismo na mente destas pessoas. A cada momento, as informações que saem na grande mídia é que vai morrer todo mundo de coronavírus, como se coronavírus não fosse mais uma gripe que acontece. Quantas gripes nós já vivenciamos? Quantas epidemias nós já vivenciamos? Por exemplo, a tuberculose mata muito mais do que o coronavírus e eles não divulgam. O infarto mata muito mais do que o coronavírus. Então, o que estão causando, na verdade, é uma agressão à sociedade brasileira e à sociedade sergipana. Acorda, juventude do meu Brasil. O Brasil é nosso. O Brasil já deu certo. Aí os pobres trabalhadores que trabalham para levar dignidade para suas casas, fazendo a asepsia, a limpeza, estão aqui, para ganhar o seu pão dignamente. Até quando isso vai acontecer? Então são essas realidades, que você precisa acordar. E no próximo bloco nós iremos falar mais de realidades outras, porque nós agora estamos para enfrentar sim aquilo que é mais legítimo, que é os nossos direitos, que os prefeitos que estejam pactuados com Deus vejam a situação das famílias, dos seres humanos que estão enclausurados dentro dos seus respectivos lares. A juventude, a nossa sociedade precisa trabalhar e produzir, não é ficar preso, porque os governadores, repito, e alguns prefeitos sequestraram o cidadão de bem e do bem, enquanto o ladrão bandido está na rua aí assaltando e, na verdade, tirando o sossego desta sociedade. Acorda, Brasil. Este Brasil já deu certo. Estamos aí, presidente da República, investido no Nordeste brasileiro com perfuração de poços artesianos,
incentivo para a criação de ovelhas, incentivo para a piscicultura, incentivo para o homem do campo ter a sua dignidade e ter a sua autonomia, e não viver de esmola, porque o Brasil é rico, o Brasil é uma das grandes potências, que o mundo está de olho neste Brasil, e o Brasil é nosso, e o Brasil já deu certo. Volto já já de qualquer ponto desse estado, na tela e no rádio, Abel Alves, de segunda a sexta, na Rádio Princesa da Serra, AM de Itabaiana, a Rádio da Família. Meu nome é Mauro Ribeiro, sou presidente do Conselho Federal de Medicina. Venho aqui hoje me dirigir a você, médico e médica brasileiros. E a razão da nossa fala hoje é a atitude de governadores do Nordeste solicitando ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, para que supostos médicos formados do exterior, no caso brasileiros, bypassem o Revalida e tenham situação legalizada ao arrepio da lei para poder atuar aqui no Brasil nesse período da Covid-19. Vejo essa situação como uma situação de traição desses governadores, com argumentos falaciosos, com argumentos mentirosos, se aproveitando do momento de maior ameaça da história da nossa sociedade, em relação a uma doença terrível, altamente transmissível e de uma letalidade muito rápida, para aprovarem algo totalmente desprezível, se locupletando no sentido de garantir a esses brasileiros o direito de atender a população brasileira sem mostrar nenhum tipo de conhecimento médico para esse fim. Estamos profundamente decepcionados, estarrecidos com essa atitude dos governadores, baseados numa mentira, porque não existe no momento nenhuma necessidade de pessoas que nós nem sabemos se são médicos, de pessoas que não fizeram nenhum tipo de prova no sentido de mostrar incompetência para atender a população brasileira, para atender os brasileiros nesse momento. O Ministério da Saúde abriu editais, portarias, e hoje existem médicos brasileiros com CRM que se voluntarizaram para atender durante o período da Covid-19. Existem 54 mil acadêmicos de medicina, eu vou repetir, existem 54 mil acadêmicos de medicina que também de uma forma voluntária se colocaram para atender no período de Covid-19, sob supervisão de preceptores. Existem 3 mil residentes que também se voluntarizaram para atenderem nesse período da Covid-19. Então não existe a menor razão, não existe a menor fundamentação na fala desses governadores no sentido de querer que esses 15 mil brasileiros formados do exterior, por uma necessidade da população brasileira, venham atender no Brasil. O Conselho Federal de Medicina não tem nenhum sentimento xenofóbico em relação a esses brasileiros. Eles têm todo o direito de irem para onde eles quiserem, formarem aonde quiserem e depois têm também o direito, como brasileiros, de voltarem para o Brasil e trabalharem como médicos. A única coisa que nós exigimos é que eles façam a prova de suficiência, que no caso é o Revalida. É a única exigência do Conselho Federal de Medicina, que eles mostrem o mínimo de conhecimento, porque o Revalida é uma prova de moderada a fácil, que dê a eles o direito, depois de concluído o processo de revalidação, de atender a população brasileira. Agora fica aqui o nosso repúdio a essa atitude covarde dos governadores do Nordeste, se aproveitando de um momento trágico para a nossa sociedade, através de argumentos mentirosos para simplesmente criarem um casuísmo no sentido de legitimarem esses supostos médicos, que nós nem sabemos se são médicos, de atender a população brasileira sem fazer o Revalida. Existem excelentes faculdades de medicina no Paraguai, na Bolívia, na Argentina. Agora, os brasileiros formados nas boas faculdades desses países não têm nenhuma dificuldade de passarem, serem aprovados no Revalida. Nenhuma. Agora, o que nós estamos falando é um grupo de brasileiros que vão estudar em uma das 9 ou 10 ou 11 faculdades que existem em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, ou lá em Cidade del Leste, na fronteira com Foz do Iguaçu. Também outras tantas, quase uma dúzia delas. São faculdades de péssima qualidade, onde não existe a menor condição de um processo de ensino-aprendizagem
na complexidade que exige a medicina. E pasmem, esses supostos médicos, eles são formados nessas faculdades, cujos donos, na maioria das vezes, são empresários brasileiros. Essas faculdades, basicamente, só têm estudantes brasileiros que não podem exercer a medicina naqueles países. Então, são graduandos formados para exportação no Brasil. Para terminar, o último revalida foi em 2017, concluído em 2019. Esses revalidandos ficam criticando o MEC, que o revalida é feito pelo MEC através do INEP, não é uma prova do Conselho Federal de Medicina. E por que levou 2 anos para o MEC concluir o revalida? Porque esses revalidandos entraram com mais de 1000 ações contra o INEP. E essa foi a razão que levou 2 anos para a conclusão do revalida de 2017. Eram aproximadamente 8.500 inscritos, passaram um pouco mais de 300, por volta de 3% dos aprovados. Qual é a responsabilidade do Conselho Federal de Medicina ou das outras entidades médicas ou dos médicos e médicas brasileiras se essas pessoas não conseguem passar no revalida? É legítimo também que as entidades médicas exijam que eles demonstrem um mínimo de competência através da aprovação no revalida para atender a população brasileira. Fica aqui o apelo ao ministro Nelson Tait e ao ministro Abraham Weintraub para que não apoiem esse consórcio de governadores com essa argumentação mentirosa para simplesmente criar um casuísmo para que essas pessoas que não conseguem passar no revalida bypassem essa exigência para poder atender aqui no Brasil. Lutamos também por você, médico e médica brasileira, e, sobretudo, lutamos pela população brasileira, pelos brasileiros, nesse momento trágico da nossa vida. E nós, médicos, junto com enfermeiros e técnicos de enfermagem, é que estamos à frente nesse momento, enfrentando esse adversário terrível que é o Covid-19. Vários médicos foram infectados, dezenas já morreram e nós estamos à frente desse processo. O que esses governadores tinham que fazer, ao invés de ficar fazendo política barata, baseada em argumentos mentirosos, era garantir para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, para os fisioterapeutas, para o pessoal da limpeza, para todos que nesse momento estão nos hospitais enfrentando essa pandemia, garantir EPIs que deem um mínimo de segurança para que esses profissionais possam atuar com um mínimo de segurança em relação à sua saúde pessoal. Essa é a mensagem que fica do Conselho Federal de Medicina para esses governadores que, através de argumentos mentirosos, tentam criar um casuísmo para essas pessoas incompetentes que não conseguem passar no revalida. Então, que eles parem de se preocupar com isso, prestigiem os médicos brasileiros, os residentes brasileiros, estudantes de medicina brasileiros e vão garantir EPIs para que nós, lá na ponta, possamos trabalhar com segurança. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino, compra os respiradores, Bolsonaro assassino, habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, não é? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical, portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa.